E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aqui para conversar sobre um assunto que parece ser de alta importância para uma prova de biologia, mas não é bem assim. Se bem que, dependendo do seu objetivo, talvez esse tema importe, mas ainda assim ele vai importar pouco. Por que eu estou dizendo isso? Porque o assunto genética de populações ele já foi mais comum nas provas, né? Já apareceu com maior frequência nos vestibulares, lá na prova de biologia. Nesse século, século XXI, especialmente nos últimos 15 anos, é um assunto raro, né? Algumas comissões que fazem uma prova mais tradicional é que botam, de vez em quando, alguma questão sobre esse assunto. E por isso que talvez para você assistir essa aula seja algo que realmente importe. Mas, se você vai fazer apenas o Exame Nacional do Ensino Médio, você pode assistir a aula, claro, para que você possa exercitar certas habilidades importantes lá para a prova de Ciências da Natureza, mas você verá mais para o final da nossa aula que é um assunto que muita gente não está estudando da maneira como deveria. Então, vem comigo entender a importância do tema genética de populações. Vamos começar bem pelo começo. Apesar do nome ser esse, genética de populações, esse assunto ele pertence, entre aspas, à evolução. E aí é importante da gente ressaltar o que é a evolução biológica, porque isso tem que estar claro, que é para você entender a importância dessa nossa aula. O que é a evolução? É a mudança na frequência de alguma característica em uma população ao longo do tempo. E esse tempo normalmente precisa ser suficiente para que algumas gerações se sucedam. Normalmente é assim que a gente define a evolução biológica. Bom, foi no século XIX que a gente, enquanto espécie, né, a gente começou a entender esse fenômeno. Charles Darwin foi a pessoa mais importante em colaborar com aquilo que hoje nós usamos para falar sobre a evolução biológica. Porém, no século XX, né, no século passado, houve uma importante colaboração da genética para a gente entender melhor o processo evolutivo. Tanto é que a gente chama de neodarwinismo, né? Essa importante colaboração da genética para a gente compreender a evolução. E a genética de populações se encaixa exatamente nesse neodarwinismo. Quase nunca a gente cita isso porque quase nunca importa. Entretanto, é válido conhecer um pouquinho da história da ciência, porque entender um pouco daquilo que ocorreu ajuda e muito a entendermos como, na atualidade, a gente procura entender os fenômenos evolutivos. Então, deixa eu mostrar aqui as duas pessoas que mais importam para nós nessa aula. Então, vamos lá. Hard e Van Berg foram dois cientistas importantes, né? Vocês estão vendo que eles nasceram no século XIX e morreram no século passado, no século XX. E os dois, né? Um deles matemático, o outro médico, os dois colaboraram de formas diferentes para aquilo que a gente chama de genética de populações. Van Berg, né, médico alemão, e daí a pronúncia da letra W ser como se fosse a letra V, se liga nisso, por favor. Ele era obstetra, né, e ele fazia uma série de estudos com gêmeos e tal, ele já tinha todo o interesse para compreender a questão genética, né, envolvendo pessoas, né, ele era professor de algumas universidades de genética humana e tal, então ele foi o principal idealizador desse tema, né, e Hard foi um matemático importante que alinhou, né, algumas concepções matemáticas necessárias para a gente poder entender melhor o processo evolutivo. Bom, aquilo que a gente chama de equilíbrio de Hard e Van Berg
é a ideia de que a frequência das características tende a se manterem, né? Elas tendem a ser iguais com o passar do tempo, desde que certas condições sejam satisfeitas. Isto é, se eu analisar uma população e nessa população eu vou perceber duas características, por exemplo, uma delas ocorrendo em 60%, a outra ocorrendo em 40%, essas frequências tendem a se manter, mesmo com o passar de muitas gerações, desde que certas condições sejam satisfeitas. Vamos conhecer que condições são essas. Vamos lá. Vocês estão vendo aí 8 condições para que haja o equilíbrio na frequência das características de uma população. Vamos entender cada ponto desse. Primeiro ponto, população grande. Na verdade, a gente encontra na literatura especializada no assunto população infinita, né? Por quê? Porque ela precisa ser a maior possível, tá? Na vida real, sabemos que nem toda população é grande o suficiente para não interferir nesse quesito, que é a frequência de uma característica. E eu explico. Se uma população está pequena, vou dar um exemplo, com 20 indivíduos apenas, é provável que ela tenha passado por algum fenômeno evolutivo conhecido como deriva gênica. Não necessariamente. É uma deriva gênica que provoca uma redução no tamanho de uma população, mas pode ser que uma deriva gênica seja causadora da diminuição de uma população. Daí, quando a população em análise ela é uma população enorme, né, com milhões de indivíduos, algum fator evolutivo como a deriva gênica não deve ter ocorrido, pelo menos não nos últimos anos, vamos dizer assim. Então, considerar uma população bem grande é uma maneira de você eliminar, ou pelo menos diminuir a chance de algum fator evolutivo ter acontecido recentemente, tá? Por isso que o ideal é que ela seja a maior possível. Bom, a proporção de machos e fêmeas é interessante que seja de 50% de fêmeas, 50% de machos, porque se o percentual de machos e fêmeas fugir dos 50%, né, a gente vai ter mudanças naturais na frequência das características à medida que as gerações vão se sucedendo. Na natureza, observamos que quase toda espécie possui uma proporção muito próxima de 1 para 1 entre fêmeas e machos, né? Nem sempre vai ser assim, mas na maioria das vezes é. Então, a condição 2 não é difícil da gente constatar em populações de verdade. A condição 1 é que ela nem sempre vai acontecer. Bom, 3, população pamítica. O que é que isso quer dizer? Pamixia é a mesma coisa que falar que os cruzamentos, né, entre os indivíduos de uma população, eles ocorrem de forma aleatória, isto é, não há seleção sexual. Sabemos que em mamíferos, em aves, né, e até em angiospermas, a seleção sexual acontece. Então, se eu estou analisando uma espécie de ave, que eu sei que existe lá naquela espécie a seleção sexual, afirmar que aquela população é pamítica é afirmar um absurdo. É como afirmar que um corpo que despenca do alto de um prédio não está sofrendo resistência do ar. E nós sabemos que se um corpo é abandonado de uma janela, que fica no 11º andar, até esse corpo atingir o solo, o ar oferece uma certa resistência, e isso é o que acontece na vida real. Mas quando vocês estudam em física esse tipo de acontecimento, geralmente a gente desconsidera a resistência do ar para eliminar essa variável que pode mexer nos dados, né, nos resultados daquela minha análise e tal. Então, na biologia, quando a gente está analisando um caso de genética de populações, a gente costuma considerar que a população é pamítica, mesmo sem ela ser
né? Mesmo sem ela ser. Bom, o ponto 4 é considerar que todos os integrantes da população são igualmente férteis. Não existe um mais fértil que o outro, são todos igualmente férteis, e eles vão ter o mesmo número de descendentes. Sabemos que na vida real esse ponto 4 é quase impossível, né? Para não falar que é impossível de acontecer. O ponto 5 é falar, ou melhor, é considerar, perdão, que não acontece sobreposição de gerações, ou seja, uma geração, quando ela se reproduz e forma uma próxima geração, a geração anterior deixa de existir. Na natureza, não é tão raro desse ponto 5 acontecer naturalmente, tá? Porque não são muitas as espécies em que acontece sobreposição de geração. Porém, certas espécies vão apresentar isso. E quando há sobreposição de gerações, você pode interferir na frequência das características daquela população que eu estou analisando. Bom, os pontos 6, 7 e 8 que você está lendo aí, eles não tem como a gente evitar, não tem como você impedir que a mutação aconteça naquele pool gênico daquela população, né? Migração é outra coisa que você não tem como evitar, a não ser que você esteja analisando uma população em cativeiro, aí é uma outra história. E a seleção natural, como o próprio nome já diz, é um fenômeno natural que você não consegue impedir, tá? Mas são essas as 8 condições, e não apenas 5, como dizem por aí, que se forem satisfeitas, né, as frequências das características vão se manter com o passar das gerações. Bom, muita gente, quando tem contato com essas condições, né, que Hard e Van Berg consideravam, né, para que as frequências se mantivessem ao longo das gerações, ficam pensando, mas como assim? Quase tudo que eles propuseram é impossível, não acontece, né? E por que que a gente estuda uma coisa que na natureza não acontece de acordo com aquilo que foi proposto? Vou te explicar agora. Apesar da gente saber que essas 8 condições não são satisfeitas em sua totalidade, na hora que a gente faz uma análise populacional para saber como anda a frequência de uma determinada característica, isso serve para a gente comparar diferentes momentos em relação à mesma população para saber se, ao longo do tempo, houve ou não a mudança na frequência de uma característica. Eu vou dar um exemplo. Suponha que eu analise uma população de jaguatiricas, tá, na Amazônia, e aí eu analisei o comprimento da cauda das jaguatiricas na Amazônia. Fiz essa análise em 2018, certo? Em 2028, 10 anos depois, eu repito o meu estudo. Vou analisar a população de jaguatiricas na Amazônia, tá? E vou analisar como está a característica comprimento da cauda. Ao comparar as minhas análises de 2018 e 2028, eu posso notar que a frequência dessas características, caudas mais longas, caudas mais curtas, caudas de comprimento intermediário, eu posso perceber que essas frequências se mantiveram, né? Ou então eu posso perceber que as frequências mudaram. E aí a gente volta lá para o começo. O que é o processo evolutivo? É a mudança na frequência de alguma característica ao longo do tempo. Se eu constatei que uma determinada característica ocorria numa frequência X e agora ocorre numa frequência Y, significa dizer que o processo evolutivo aconteceu. Então, a importância dos estudos de Van Berg e Hard é que esses estudos nos deram condições de fazer análises em uma mesma população, em diferentes épocas, para compararmos a frequência de uma característica X numa época Y e a frequência da mesma característica X numa época W. E assim a gente tem um parâmetro matemático para afirmar que o processo evolutivo
aconteceu, porque não tem como impedirmos que a mutação não aconteça, não tem como evitar que a mutação ocorra, ela vai acontecer. Não tem como a gente impedir a seleção natural de agir, ela vai agir. Então, quase tudo que está pontuado nesses 8 pontos aí vai acabar acontecendo, vai acabar não se satisfazendo, e por isso muda a frequência de uma característica ao longo do tempo. Muito bem. Dito isso, que é a parte do embasamento teórico, a gente agora entra num ponto mais prático, que envolve um raciocínio matemático, que todos vocês vão conseguir acompanhar tranquilamente. Analisem comigo esse problema que eu coloquei aí, tá certo? Então vamos lá. Numa população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, ou simplesmente a questão pode colocar assim, numa população em equilíbrio ou em equilíbrio genético, existem algumas possibilidades de você deixar implícito que aquelas 8 condições são satisfeitas, estão acontecendo, né, para que haja manutenção da frequência das características ao longo do tempo. Para não ter que escrever aquelas 8 condições, a gente só escreve que uma população em equilíbrio, ou em equilíbrio genético, ou em equilíbrio de Hardy-Weinberg, ela vai ter tal e tal e tal e tal característica. Beleza. Bom, mas vamos para cá. Numa população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, existem 10.000 indivíduos, certo? Eu sei que esse número é pequeno, né, porque, segundo a ideia original, a população deveria ser infinita ou muito maior do que apenas 10.000 integrantes, mas consideremos que 10.000 indivíduos seja o bastante. Vamos fingir que é o bastante. Bom, 3.600 são pessoas, azão, azão, 4.800 pessoas são azão, azinho, e 1.600 pessoas são azinho, azinho. Calcule a frequência do alelo A, no caso, azão, nessa população. Ora, a gente tem aqui algumas informações importantes, né? A gente tem aqui 3.600 pessoas, azão, azão, né? 4.800 pessoas, azão, azinho, e 1.600 pessoas, azinho, azinho, certo? Isso dá um total, né? Isso dá um total de 10.000 indivíduos ao todo. 10.000 indivíduos ao todo, certo? Beleza? Acho que aí está bem claro para todo mundo já tinha percebido isso. Tranquilo. Eu desejo saber qual a frequência do alelo azão, tá? Então, deixa eu escrever aqui. Eu quero descobrir a frequência do alelo azão. Desculpa a letra infantil aí, mas vai dar para entender. Qual a frequência do alelo azão, né? Bom, para eu descobrir a frequência do alelo azão, eu vou ter que analisar o seguinte nessa população. Se liga aqui. Eu vou escrever em verde, tá certo? Em 3.600 pessoas, todas azão, azão, eu vou encontrar um total de quantos alelos azão? 7.200 alelos azão eu encontro nessas 3.600 pessoas. Agora, em 4.800 pessoas azão, azinho, eu encontro quantos alelos do tipo azão? 4.800 alelos do tipo azão. E nas 1.600 pessoas que são azinho, azinho, não há alelos do tipo azão. 0 alelo do tipo azão. Isto é, eu vou ter um total de quantos alelos do tipo azão, né? Vamos lá. 7.200 mais 4.800. A gente vai ter aqui 12.000 alelos do tipo azão nessa população. Mas a população
possui ao todo quantos alelos? Bom, se cada indivíduo é possuidor de 2 alelos, né? Então o total de alelos vai ser 20.000. Cada indivíduo vai ter 2 alelos. Não importa se é um azão e o outro azão também, ou se é um azão, o outro é azinho, ou se é um azinho seguido de um azinho, não interessa. São 20.000 alelos ao todo. Desses 20.000 alelos ao todo, 12.000 são alelos do tipo A. Ora, se você fizer aqui as contas, né, você não deve ter dificuldade para encontrar isso aqui, ó. A frequência de azão vai ser igual a quanto? Você bota 12.000 no numerador, 20.000 no denominador e calcula. Você vai encontrar 0,6 ou 60%, né? Ou 60%. Ora, se existem 2 tipos de alelos, né? O azão e o azinho, se eu somar a frequência dos dois, tem que dar 1. Ou 100%, tanto faz. Logo, se eu quiser saber, eu não pedi não, mas enfim, se eu quiser saber a frequência do azinho, vai ser assim, vai ser 100% ou 1 menos 0,6, né? Que vai dar igual a 0,4 ou 40%. Então, eu consigo saber a frequência de um determinado alelo fazendo esse tipo de pensamento, né? Que já foi muito comum, repito, nas provas de biologia dos vestibulares que ocorreram principalmente na última década do século passado. Se você pegar aí vestibulares de 1992, 1996, não vai ser difícil encontrar questões exigindo esse tipo de pensamento, que você está vendo que é um pensamento matemático. O que é que tem de biológico aqui, nesse problema que eu coloquei para vocês? Apenas você saber da ideia de Hardy-Weinberg para poder considerar que a frequência de uma característica e, consequentemente, de um gene, ela vai se manter constante desde que aquelas 8 condições sejam satisfeitas, tá? Mas, tirando isso, que é quase nada, o resto do pensamento é todo matemático, tá? E eu mostrei isso para vocês por quê? Porque, apesar disso ter sido mais comum no século passado, na última década do século passado, eu estava olhando, né, para as questões mais atuais e encontrei aqui essa questão do vestibular da Unicamp de 2019, que é um processo seletivo que talvez você tenha interesse, né, em participar, porque talvez você queira estudar na Universidade de Campinas, que é uma das melhores universidades do Brasil, né? Eu acho que todo mundo sabe disso. Mas, enfim, vamos ver esse problema para você ver como o pensamento dele é semelhante ao que a gente desenvolveu agora há pouco. Vamos lá. Uma população de certa espécie é constituída apenas por 3 tipos de indivíduos diploides, que diferem quanto ao genótipo em um loco. No total, há um número N azão de indivíduos com genótipo azão. N azão-azinho de indivíduos com genótipo azão-azinho e N azinho-azinho de indivíduos com genótipo azinho-azinho. Considerando apenas o loco exposto no enunciado, a frequência do alelo azão nessa população é igual a... Vamos lá. Para eu descobrir a frequência do alelo azão, eu tenho que pegar o número de indivíduos que são azão-azão e multiplicar por 2. Foi o que eu fiz anteriormente. Pode voltar ao vídeo que você vai ver. Então, se esse N azão-azão corresponder a 5.000 indivíduos, você vai pegar 5.000 e multiplicar por 2, porque cada indivíduo vai ter 2 alelos do tipo azão. Por isso que o N azão-azão você tem que multiplicar por 2.
Só com essa informação que eu disse agora, se você olhar para as alternativas, né, só uma está mostrando isso, que é o item D de dado. Já daria para assinalar o item D, porque nenhuma outra opção está mostrando que o número representado por N, azão, tem que ser multiplicado por 2. Mas, enfim, para eu descobrir a frequência do alelo azão, eu tenho que pegar o número de indivíduos azão, multiplicar por 2 e somar com o número de indivíduos que tem um genótipo azão-azinho. E por quê? Porque cada indivíduo que é azão-azinho tem um alelo azão. Foi o que eu fiz no caso anterior. Aí eu boto esse valor encontrado no numerador e no denominador eu pego o total de indivíduos e multiplico por 2. Por quê? Porque embaixo, né, vai ser o total de alelos. Cada indivíduo tem 2 alelos, não importa se eles são iguais ou diferentes. Por isso que aparece N, azão, N, azão-azinho, N, azinho, somando isso aqui tudinho e multiplicando por 2. Aquele caso anterior que eu mostrei para você, a população tinha 10 mil indivíduos, só que o total de alelos vai ser o quê? 10 mil vezes 2, porque cada indivíduo tem 2 alelos. E é assim que a gente encontra a resposta. Essa é uma questão que exigiu o mesmo pensamento que a gente usou para responder aquele probleminha do caso anterior. Se você não entendeu, volte para poder você rever a resolução daquele problema que eu criei, e aí depois você escuta de novo o que eu falei sobre essa questão de um vestibular recente da Unicamp. Bom, mas sigamos aqui para analisar a dedução daquilo que a gente pode precisar para responder alguma questão. Vamos lá. Dedução do modelo de Hardy-Weinberg, situação de equilíbrio. Vamos lá. Primeira geração em uma população, 0,36 azão, isto é, 36% dos indivíduos azão, 0,48 azão-azinho, ou seja, 48% dos indivíduos heterozigotos, e 0,16 azinho, ou seja, 16% dos indivíduos vão ser homozigotos recessivos, azinho, beleza? Aqui nós estamos vendo, né, como a gente calcula a frequência do gene, né, do alelo azão e do alelo azinho, né? A gente, para poder fazer esse cálculo, segue algo parecido com o que a gente fez nos outros casos, e a gente vai chegar exatamente nessas probabilidades que estão aqui. Uma maneira de você resolver isso é pegando, por exemplo, a frequência, né, a frequência do indivíduo que é homozigoto dominante ou a frequência do indivíduo que é homozigoto recessivo, tanto faz pegar uma como pegar outra. E a partir daqui, você vai pegar a raiz quadrada desse valor aqui, ó. Raiz quadrada de 0,36 dá 0,6. Raiz quadrada de 0,16 dá 0,4. Se você descobre a frequência do alelo azão, que nesse caso é 0,6, ou se você descobre a frequência do alelo azinho, que nesse caso é 0,4, você descobre a frequência do outro alelo. Por quê? Porque a soma da frequência do alelo dominante mais a frequência do alelo recessivo tem que dar 1, tem que dar 100%. Se eu sei que a frequência do alelo dominante é 0,6, é porque a frequência do alelo recessivo tem que ser 0,4, porque a soma tem que dar 1. Tá? E isso que está aqui colocado, quando a gente mostra, né, através de um cruzamento, que é o que você pode ver aqui, fica com mais sentido. Né? Por que que a gente colocou o P ao quadrado como sendo a frequência do indivíduo que é homozigoto dominante? Vamos pensar nisso aqui. Vamos lá. Vimos anteriormente que a frequência do alelo azão foi 0,6 ou 60%. Se eu quiser saber a frequência do indivíduo que é azão, eu tenho que pegar 0,6
e multiplicar com 0,6, que vai dar 0,36. Se eu descobrir a frequência do alelo azão e eu quero saber a frequência do homozigoto para esse alelo, é eu pegar a frequência do alelo, 0,6, e multiplicar por 0,6, que é o mesmo alelo ocorrendo duas vezes. A gente costuma considerar que a frequência do alelo azão é simbolizada pela letra P. Daí, a frequência do alelo, ou melhor, do genótipo, perdão, azão, a gente representa por P ao quadrado. Né? P ao quadrado. Não vou conseguir, vou conseguir. Eu vou botar aqui o 2 pequenininho para poder você se lembrar do que eu falei agora há pouco, né? P ao quadrado. Pronto. Então, se a frequência de azão é representada por P e essa frequência de azão é 0,6, então esse 0,6 vezes 0,6 poderia ser substituído por P vezes P, que dá P ao quadrado. Seguindo tudo isso que eu disse para você até aqui, né, você pode perfeitamente raciocinar assim. P ao quadrado vai ser igual a 0,36. Deixa eu colocar só aqui o expoente, né, que é o número 2. Se P ao quadrado é igual a 0,6, então eu vou considerar que P vai ser a raiz quadrada, né, de 0,36. E a raiz quadrada de 0,36, nós sabemos que é 0,6. Então, esse tipo de conta que a gente pode precisar fazer na resolução de uma questão, eu vou fazê-la ou se a questão me fornecer dados para eu analisar a frequência do homozigoto dominante ou então a frequência do homozigoto recessivo. Normalmente, uma questão que fala sobre esse tema, ela vai lhe informar de algum jeito a frequência do homozigoto dominante, azão, ou então do homozigoto recessivo, azinho. Porque se a questão lhe fornecer qual é a frequência do homozigoto azão, você calcula qual é a frequência do alelo azão. E se você descobre a frequência do alelo azão, você, consequentemente, sabe qual é a frequência do alelo azinho, porque a soma dessas duas frequências vai ter que dar 1. Por exemplo, se uma questão lhe disser, de alguma forma, que a frequência do alelo azão é 0,2, consequentemente, a frequência do alelo azinho vai ser 0,8, porque a soma tem que dar 1. Tá? Então, questões que exigem um certo cálculo para descobrir a frequência de alelo e tal, ela vai te fornecer ou esse dado aqui, ou então ela vai te fornecer esse outro dado aqui. Ou uma coisa ou outra, às vezes as duas coisas aparecem na própria questão. Inclusive, eu coloquei uma questão aqui para mostrar para você isso. Se liga nessa questão aqui, ó. Na população humana, fatores diversos determinam proporções infinitas de combinações genotípicas. Se considerarmos que a capacidade de enrolar a língua em U, olha para mim aqui no vídeo, assim, ó, é determinada por um alelo dominante Rzão, imagine que numa população de 1.000 indivíduos, 51% das pessoas enrolam a língua, Rzão e Rzinho. Ao passo que 49% apresentam o genótipo Rzinho. E, portanto, não são capazes de enrolar a língua em U. Admitindo que essa população esteja em equilíbrio de Hardy-Weinberg, as frequências dos alelos Rzão e Rzinho são respectivamente. Vamos lá fazer. Vou colocar aqui para você qual é o nosso raciocínio, tá? Vamos lá. A questão me forneceu o dado do homozigoto recessivo,
Qual foi o dado? Esse aqui, ó. Tanto faz eu escrever assim, como eu escrever assim, ó, 49% ou 0,49, tá? Minha sugestão, use decimal, 0,49, porque vai facilitar as coisas para vocês, certo? Eu posso, se eu quiser, e eu vou querer, considerar isso aqui também, ó. Por que que eu escrevi Q ao quadrado, né? Por que que eu escrevi Q ao quadrado? Porque a gente costuma considerar que o P de pato ao quadrado, P ao quadrado, é a maneira de representar a frequência do homozigoto dominante, que aqui seria o Rzão, né? Seria o P ao quadrado. O Q de quero ao quadrado é a maneira da gente se referir à frequência do homozigoto recessivo. Por isso que eu escrevi Q ao quadrado. Então, seguindo isso aqui, o que é que eu vou fazer? Vamos lá, acompanha aí. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. Q é igual a raiz quadrada de 0,49. Se Q é a raiz quadrada de 0,49, então Q vai ser 0,7. Se eu sei que P mais Q, P mais Q tem que dar 1, né? Se eu sei que isso é verdadeiro, então vai ficar assim, P, que é a frequência do alelo dominante, vai ser igual a 1 menos Q. Quanto é Q? Ora, acabei de encontrar, né? Q, eu encontrei ali em cima que é 0,7. 0,7. E se P é 1 menos 0,7, então P é igual a 0,3. De posse dessas informações, você vai procurar o item correto. E olhando para as alternativas, você poderia ficar em dúvida entre o item A e o item D. Entretanto, você está lendo aqui, ó, que existe a palavra respectivamente, né? Então, P de pato é a frequência do alelo dominante, vai ser 0,3. E Q é a frequência do alelo recessivo, que é 0,7. E assim você acerta a questão. Então, como eu tinha dito, uma questão que exige um cálculo como esse, que é um cálculo simples, né? Afinal de contas, é uma questão de biologia. Questão de biologia, principalmente nos últimos anos, ela não vai lhe forçar a fazer cálculos complexos. Os cálculos são simples, como esses que eu mostrei aqui. Essa é uma questão que lhe forneceu um dado importante, a frequência de um homozigoto. Pode ser que a questão fale da frequência de um homozigoto dominante, que é mais difícil, mas pode ser que a questão fale, que foi o caso dela, a frequência do homozigoto recessivo. E aí você segue da maneira como eu fiz aí, que é como você vai achar o que a questão pediu. Entendeu? Bom, só que além dessas formas da questão cobrar esse assunto, sabemos que uma questão ela pode dar um trabalho braçal maior. Professor, como assim um trabalho braçal maior? Vamos lá, vamos ver essa questão da UPE de 2018? Acompanha aí para você entender o que eu quis dizer com isso. Admita que a cor das asas das joaninhas é determinada por dois alelos codominantes. O alelo Vzão forma o pigmento vermelho e a sua frequência alélica, eu vou até destacar isso, e a sua frequência alélica é de P igual a 0,58. Muito bem.
Por sua vez, o alelo azão forma o pigmento amarelo e sua frequência alélica é de Q igual a 0,42. Repare que P mais Q vai dar 1, né? 0,58 mais 0,42 dá 1. A questão nem precisava informar esses dois dados. Ela poderia ter dado só a frequência do Vzão ou só a frequência do azão, que você acharia a frequência do outro alelo. Mas, enfim, a questão foi boazinha e deu esses dois dados. Beleza. As joaninhas de asas vermelhas estão bem camufladas dos predadores, enquanto as de asas laranjas e amarelas estão razoavelmente camufladas. Apesar das condições de equilíbrio de Hardy-Weinberg não serem alcançadas na natureza, considere que a população é numerosa, os cruzamentos são aleatórios e nenhum fator evolutivo está acontecendo, o que permite aplicar a fórmula. Olha aqui a fórmula. P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado igual a 1. A gente encontra essa fórmula aqui colocando isso aqui, ó, P mais Q ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Deixa eu colocar aqui o expoente para poder você visualizar o que eu falei. Se eu colocar ao quadrado a soma P mais Q, vai dar igual a 1 ao quadrado, né? Se eu elevar ao quadrado o que está antes da igualdade e depois da igualdade, né, eu vou encontrar exatamente o que está aqui, exatamente o que você está vendo aqui. Quando a gente observa esse p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado, aqui o p ao quadrado corresponde ao genótipo homozigoto para o alelo Vzão. O 2pq corresponde ao genótipo heterozigoto. E o Q ao quadrado corresponde, né, ao genótipo homozigoto para o alelo azão. Desse modo, qual a frequência esperada de heterozigotos para a população de joaninhas, né? Bom, se a questão me forneceu esses dados, eu vou trabalhar com os dados que a questão me deu, né, que a questão me forneceu, certo? Ela quer a frequência de heterozigotos. E a frequência de heterozigotos, ela é obtida por isso aqui, ó. Deixa eu escrever aqui para você enxergar. Por 2pq. Nesse caso, 2pq vai ser 2, né, vezes. Cadê? P é 0,58. E Q é 0,42. A dificuldade dessa questão não é biológica, é fazer o cálculo, né? Rapidamente aqui eu vou fazer na calculadora aqui do meu celular, 2 vezes 0,58 vezes 0,42 vai dar esse número aqui, igual a 0,4872. Pronto, esse é o valor que você obteve. Diante do valor que você obteve, você olha para as alternativas e assinala o item correto, que é o item D de dado. Então, apesar de ter sido uma questão de biologia, quase nada de biologia foi necessário para fazer essa questão. Essa é uma crítica que eu faço a essa comissão, que é muito boa em quase toda questão que ela elabora, que ela coloca no seu vestibular. É uma comissão excelente da UPE, mas é uma questão que não prezou por conhecimento biológico, né? Prezou por conhecimento matemático, tá? E como você talvez faça um processo seletivo que envolva esse tipo de pensamento, tá aí para você ver, né, como esse tipo de assunto pode cair na prova, né? Agora, e no Enem? E no Enem? Bom, você provavelmente deve ter visto a última edição do Enem, né, o Enem de 2020, que só foi aplicado em janeiro de 2021. Então, em janeiro desse ano, 2021, foi aplicado o Enem de 2020, e lá tinha uma questão que abordava o sistema ABO e o assunto genética de populações. Bom, no sistema ABO, você certamente sabe que existem 3 alelos diferentes,
que nós costumamos representar dessa maneira. IA, IB, Izinho. Esses 3 alelos diferentes se combinam dessas formas como vocês estão vendo aí, né, aqui colocadas, e para encontrar a frequência de cada tipo sanguíneo, eu tenho que usar essa fórmula que você está vendo aqui, esse catatal todinho aqui. Você vai ter o seguinte, o P ao quadrado, ele corresponde ao IA, certo? O Q ao quadrado, né, ele corresponde ao IB. E você pode ver aqui nessa tabela, né, exatamente a orientação que eu estava fazendo aqui para você. Bom, é o P mais Q mais R elevado ao quadrado, ou seja, existem 3 alelos diferentes, né, que podem se combinar de 2 formas, né, com 2 alelos ao mesmo tempo, eles podendo ser iguais ou diferentes. Então, beleza, tranquilo. Só que esse cálculo matemático, se ele for exigido, ele é mais complexo ainda do que o caso anterior. E aí uma questão do Enem de 2020 foi exatamente assim, ó, se liga aí. A questão informava o seguinte, vamos ler. Uma população encontra-se em equilíbrio genético quanto ao sistema ABO, em que, vou destacar as coisas que importam, tá? Em que 25% dos indivíduos pertencem ao grupo O e 16% ao grupo A homozigotos. Considerando que P, frequência de IA, Q, frequência de IB, e R, frequência de Izinho, espera-se encontrar. Muito bem. Você poderia fazer todo o desdobramento matemático para chegar na resposta. Mas eu sou professor de biologia. E eu vou te dizer uma coisa que eu falo para os meus alunos toda a vida que estudamos o sistema ABO. Porque é natural, quando estudamos o sistema ABO, da gente falar sobre transfusões. E essa questão fala exatamente sobre doadores compatíveis para alguém do grupo B. Quem são os doadores compatíveis para alguém do grupo B? Pessoas que têm um tipo sanguíneo O e pessoas que têm um tipo sanguíneo B. Vamos lá. A questão informou que pessoas do tipo sanguíneo O ocorrem numa frequência de 25%. Se a resposta dessa questão é a soma da frequência de quem tem sangue O e quem tem a frequência de sangue B, olhando para as alternativas, eu já consigo descartar o item A e o item B, pelo simples fato de trazerem frequências inferiores a 25%. Sobraram 3 alternativas. E o item C bota 26%. Preste atenção. Se o item C fosse o verdadeiro, não é. A gente teria que considerar que só 1% da população tem o sangue B. E isso é uma inconsistência, e eu vou te dizer o porquê. Eu sou doador de sangue desde que eu tenho 18 anos. Eu já estive em hemocentros, porque eu sou curioso do ponto de vista científico. Eu já mexi meus pauzinhos para conversar com pessoas que trabalham em hemocentros, para eu entrar no hemocentro, para eu ver, né, o que acontece lá. Já conversei com muitos médicos, enfermeiros de hemocentros. E eu já tenho uma informação que eu sempre passo para os meus alunos, que é a seguinte. Aqui no Brasil, seja em Fortaleza, Recife, Natal, São Paulo, o tipo sanguíneo do sistema ABO mais comum é o O. E o mais raro é o AB. Se você sabe, como agora você está sabendo, que o tipo O é o mais comum e o AB é o mais raro, então não faz sentido pensar que quem tem sangue B só é 1% da população. Não faz sentido. Até porque se você faz as contas, o que você pode fazer se você quiser, você vai descobrir isso, que não tem sentido considerar que quem tem um sangue B vai ser 1%. Ficamos com 2 alternativas. Olhando para o item E, se ele estivesse correto, ele não está. Segundo o item E, 35% da população
teria sangue B, porque somando 35 com 25 dá 60. Só que eu disse, e vou repetir, que o tipo sanguíneo mais comum em relação ao sistema BO no Brasil, numa cidade brasileira, é o tipo O, ou seja, 25% é o teto. Quem tem sangue B tem menos que 25%. E não vai ser tão pouco, não vai ser só 1%. Não vai ser só 1%. Vai ser mais de 1%, com certeza, e vai ser menos que 25%. Por eliminação, você chega no item correto, D de dado. Os meus alunos, aqueles que realmente prestam atenção ao que está sendo dito na aula, não tiveram dificuldade com essa questão, que muitos consideraram como a questão mais difícil do Enem de 2020. Realmente, se for para responder essa questão fazendo essas contas, ela vai ser a mais difícil de biologia, realmente. Mas não precisava fazer contas tão complexas. Bastava lembrar da aula. Tipo O é o mais comum, tipo AB é o menos comum. Lembrar da compatibilidade de doação. Pronto. Só com essas informações você acertava. Aí eu te pergunto agora, eu gostaria até que você olhasse para mim. Você tem assistido aula, mas não é estar presente na sala apenas, não. É você estar compenetrado no que está sendo dito. Ou você fica no celular. Ou você caiu no canto da sereia de ficar só fazendo questão, como se só isso fosse o suficiente. Deixa eu te dar um conselho. Quando você escolhe não estar acompanhado profissionalmente por quem tem experiência, você não vai conseguir render o melhor. Mas a vida é sua. As suas escolhas gerarão consequências. E eu torço para que elas sejam boas, para que elas coincidam com aquilo que você quer. Se isso não acontecer, olhe para dentro de si, reveja suas crenças e procure estar acompanhado de bons profissionais. Isso vale para tudo na vida. Espero que você nunca precise de um advogado, mas se precisar, procure um bom profissional. Se você precisar ir ao médico, eu espero que você encontre um bom profissional da área médica. Quando você se prepara para o Enem, a lógica é a mesma. Espero ter lhe ajudado. Olha aí no meu canal, tem muitos vídeos interessantes. Aproveita para se inscrever. Se gostou da aula, se ela te trouxe alguma coisa boa para a sua preparação para o Enem, dá um joinha e eu apareço aqui com outros vídeos falando sobre outros assuntos. Valeu, tudo de bom, até a próxima. Tchau.